Amados, nós iniciamos no domingo passado uma série para nós estudarmos um pouco mais a respeito da Bíblia. Então, por que essa série? Porque nós vimos que muitos irmãos têm dificuldade no que diz respeito ao manuseio da Bíblia, não conhecem a Bíblia. Outros não têm ainda a menor ideia de como a Bíblia chegou às nossas mãos. Nós temos visto, e muitos irmãos, a partir do momento em que tiveram acesso a alguns aplicativos, porque hoje, por exemplo, no celular você tem a Bíblia, deixaram de vir para a igreja trazendo a Bíblia física, e isso é algo que nós não podemos abrir mão, amados. Isso para nós é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, e nós fazemos questão de tê-la e de mostrar, não para dizermos, sou crente, sou cristão, sou evangélico, não, mas isso aqui foi algo pelo qual muitos morreram, muitos lutaram para que hoje nós tivéssemos essa facilidade. Hoje nós temos um número extraordinário de traduções, de capas, de estudos. Então, se você tem uma Bíblia nas suas mãos, se você tem uma Bíblia na sua casa, não tenha receio de, quando vier para a igreja, ou de repente ir para um outro lugar, ter a sua Bíblia em mãos. Não tenha receio disso. E já se programe para quando nós voltarmos com os cultos presenciais, e você vier para a igreja, trazer a sua Bíblia nas mãos. Amém? Na aula passada nós falamos um pouco a respeito de como foi que Deus usou homens, 40 homens, num período de cerca de 1.500 anos, para transmitir a sua mensagem, para transmitir a sua palavra. Então foram homens inspirados por Deus, homens inspirados por Deus, homens que viveram em épocas totalmente distintas, em culturas diferentes, homens com um padrão de conhecimento diferente. Nós tivemos reis, tivemos sacerdotes, tivemos homens que receberam a educação mais alta que havia naquela época, e tivemos homens mais simples, trabalhadores braçais, mas que foram usados da mesma maneira. Então, Deus usou tanto pessoas com alto grau de conhecimento, quanto pessoas simples, porque não era a característica, não era o conhecimento humano que deveria sobressair, mas aquilo que Deus havia estabelecido, aquilo que Deus havia dito para que eles transmitissem. Por isso, essa é a palavra de Deus. E quando você a estuda de Gênesis a Apocalipse, você percebe que ela está em consonância. Apesar de serem homens totalmente diferentes escrevendo cada um dos livros, a Bíblia, ela toda, tem uma relação única. Ela tem um eixo, e esse eixo é Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre Jesus. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala sobre Jesus. É por isso que nós acreditamos, esta é a palavra de Deus, e é por ela, e é nela que nós buscamos orientação, que nós aprendemos a respeito do Senhor, e baseamos os nossos atos, e baseamos as nossas decisões. Então, não tenha dúvida disso. Então, quando alguém disser para você, a Bíblia foi escrita por homens, você fala, glórias a Deus, porque se fosse escrita por um cavalo, eu não conseguiria ler, ok? Então, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Mas eu disse que nós temos várias versões, várias traduções. Isso não quer dizer que são Bíblias diferentes. Está dizendo o quê? Que algumas versões usam algumas palavras, de repente palavras mais eruditas, palavras mais complexas. Outras optaram por uma linguagem mais comum, mais do dia a dia, a exemplo da Bíblia Viva, da Nova Tradução de hoje. Então,
é só a questão da escolha de determinadas palavras para facilitar o seu entendimento. Então, eu tenho aqui a Bíblia Revista e Corrigida. A Bíblia Revista e Corrigida, ela tem uma tradução que já é mais o português mais culto, assim como a revista e atualizada. Há outras que ainda são mais aprofundadas. Só que se você quer uma linguagem mais simples, que você usa no dia a dia, opte, por exemplo, pela Bíblia Viva. Você vai ter uma facilidade grande em ler. Mas a mensagem transmitida é a mesma. A mensagem transmitida é a mesma. Da mesma forma como você tem várias cores, vários tipos de material para a composição da capa, folhas mais finas, etc. Isso aí vai ao gosto de cada um. Só que nem sempre foi assim. E esse é o objeto da aula de hoje. Você entender um pouco como a Bíblia ela foi sendo formada ao longo da história. Tá bom? Então, primeiramente, nós vamos aprender a respeito do material que foi utilizado para a formação da Bíblia. Antigamente, amados, não se tinha acesso a papel como nós temos hoje. Hoje nós temos papel com muita facilidade. Antes não era assim. Então, os homens tiveram que desenvolver alguns suportes para usarem na escrita. E um deles, um dos primeiros que nos interessa na lição de hoje, foi o papiro. O papiro era uma planta que nascia em regiões mais alagadas. É como um junco. O papiro é como um junco que nascia em regiões mais alagadas, e ali ele era retirado, era colhido, o seu caule era cortado em pequenas tiras, que depois eram organizadas em forma vertical e horizontal, prensadas, e assim surgia uma espécie de uma folha, de uma maneira bem grosseira mesmo, comparado com o papel que nós temos hoje. Então, aquela planta, ela era depois prensada, secava, era prensada e tomava um formato que depois era utilizada como um instrumento, como material, como suporte, para que nós tivéssemos acesso à palavra do Senhor. Então, os primeiros textos foram escritos utilizando-se o papiro, e você viu na tela aí, porque foi apresentado para você um exemplo do papiro. Olha só, Jó, ele fala a respeito do papiro. No livro de Jó, no capítulo 8, no versículo 11, vamos dar um pulinho lá em Jó. Jó, capítulo 8, versículo 11. Olha o que Jó fala aqui. Porventura sobe o junco sem o lodo, ou cresce o papiro sem água? Então, aqui Jó está falando justamente sobre isso, sobre a planta que crescia num ambiente alagado. Então, ele vem falando justamente a respeito do papiro. Essa forma de usar material para escrita, ela depois, com o passar do tempo, foi substituída por um outro material, que era o pergaminho. Pergaminho o que era, amados? Couro de animal que era curtido e preparado para que fosse escrito. Então, por exemplo, um couro de ovelha, de carneiro, ele era preparado, e está aparecendo aí para você na tela, ele era preparado, era curtido, secava, e depois sobre ele era escrito. Esse material foi muito usado na composição da Bíblia,
muitos textos foram escritos em pergaminho. Tinha aquele pedaço de couro, o pergaminho onde era escrito, e depois ele era emendado com outros pedaços para dar sequência. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Espera aí que eu me enrolei aqui, eu tô abrindo com a mão esquerda, estou apanhando aqui, amados, é por isso que geralmente quando eu dou aula, eu opto pelo headset, que é aquele que eu tenho as duas mãos livres. Agora, para manusear só com a esquerda, 2 Timóteo 4, versículo 13, mas a gente vai chegar lá. E assim diz, olha, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala o seguinte: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, ele está falando os livros, principalmente os pergaminhos. Por quê? Porque eles eram uma maneira que se tinha de registrar os fatos, de contar uma história. Então, era um suporte para a escrita. Então, por isso que Paulo pede para Timóteo enviar o pergaminho. Então, como eu disse, eles eram emendados em rolos. Até tem uma imagem, gostaria que voltasse, que é para você ver como os pergaminhos eles eram organizados em rolos. Então, um era emendado no outro, e aquilo ia formando uma longa tira. Na hora de guardar, eles vinham sendo enrolados, e está aparecendo aí para você. Então, esses rolos, eles eram aquilo que para nós é o livro hoje. Então, aí você imagina que à medida que a pessoa ia lendo, ela ia abrindo o rolo, e do outro lado ela já vinha enrolando para poder fechar. Aí alguns textos bíblicos fazem referência direta a isso. Por exemplo, lá em Deuteronômio 17, 18. Deuteronômio 17, 18. Deus falando para Moisés, Deus relembrando a respeito dos mandamentos, de tudo aquilo que ele havia determinado, e assim ele fala, Deuteronômio capítulo 17, versículo 18, será também, quando se assentar sobre trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E em algumas versões está bem claro, dizendo, olha, e escreverá em um rolo. Aqui quando fala livro, é porque a versão que nós estamos utilizando, ela já adaptou, mas no original está falando rolo, que a lei deveria ser escrita em rolos, para que depois fosse relembrada. A mesma coisa nós encontramos, por exemplo, em Jeremias, no capítulo 36. Jeremias, capítulo 36, versículo 21. Jeremias 36, versículo 21. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escriba, e o leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Então, tudo que se registrava era feito nesses rolos. Então, o rolo ele poderia ser tanto de pergaminho quanto de papiro, amados. O papiro também ele era organizado dessa maneira. E eles eram, para serem conservados,
guardados em vasos de barro. Então utilizavam-se os vasos grandes, e nesses vasos você conseguia guardar um número grande de rolos. Então vejam só como era para se ter acesso à Escritura. Grandes vasos de barro, está aparecendo para você, vasos de barro, onde eram guardados os rolos, e quando a pessoa queria ter acesso, ela iria até o vaso, pegava aquele rolo, abria para poder ler. Olha a dificuldade, sendo que quem tinha acesso a essas coisas eram pouquíssimas pessoas, o custo para a confecção era enorme, então não era algo como nós temos hoje. Aí você vê a importância de você valorizar ter uma Bíblia em casa, você valorizar ter a sua Bíblia, porque para que ela chegasse até você, um longo caminho foi percorrido. Então não foi algo que começou assim, criou-se o papel, escreveu-se a Bíblia e acabou. Não, foi algo que levou muito tempo. Então, amados, nós temos que valorizar isso, nós temos que valorizar o fato de nós termos uma Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa? Se você tem uma Bíblia em casa, agradeça a Deus, porque você não precisa de um quarto com um monte de vasos de barro, em cada vaso alguns pergaminhos, para que você pudesse ter acesso à palavra do Senhor. Então, amados, nós temos que valorizar o fato de nós termos acesso à Bíblia. Nós temos que valorizar isto. Nós temos que falar, Senhor, obrigado, porque outros se dedicaram, outros fizeram de tudo para que hoje eu pudesse na minha casa, eu pudesse, quando eu fosse para a igreja, ter uma Bíblia nas minhas mãos. Amém? E amados, além dessa questão dos materiais, entra uma outra, que é a língua adotada para a escrita da palavra do Senhor. Você tem a sua Bíblia e você a lê em português. Se você domina outro idioma, você de repente tem uma Bíblia, sei lá, em inglês, espanhol. Nós temos Bíblias em praticamente todas as línguas que se fala pelo mundo afora. E isso facilita para que cada um de nós consiga ler. E eu também disse o seguinte, que nós, em português, nós temos várias versões, né? Umas com a linguagem mais culta, mais refinada, outras com a linguagem mais popular, que facilita para você compreender. Só que nem sempre foi assim. A Bíblia, ela foi escrita em idiomas, alguns que hoje não existem mais, que foram, ou então foram se adaptando, se amoldando, foram se transformando ao longo da história. E os 3 idiomas basicamente foram utilizados na escrita da Bíblia. O primeiro é o hebraico, e o hebraico é o idioma que se falava em Israel, se falava em Judá. O povo de Deus usava aquela língua. Então, o Antigo Testamento, basicamente, ele foi escrito em hebraico. Então, era a língua que o povo de Israel falava, era a língua que aquele povo utilizava nas comunicações. Amém? Então, o hebraico está aparecendo aí para você. Então, você pode tentar, inclusive, ler, não é? Ler um pouquinho do texto em hebraico. Só uma dica: diferente de nós que lemos da esquerda para a direita, o hebraico ele é lido da direita para a esquerda, tá? Só para facilitar. Sabedor disso, aí você vai conseguir fazer essa leitura. Então, a maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Uma outra parte, pouquíssimos livros, tá, foram escritos em uma outra língua, que é o
aramaico. O aramaico, amados, é o seguinte: quando o Império Assírio ele passa a dominar o mundo, pelo menos aquela região do mundo, eles dominam um povo que eram os arameus. E a língua dos arameus começa então a ser muito utilizada no império, como uma segunda língua. E você consegue ver aí o aramaico, ele é mais parecido com a escrita árabe, e também é lido da direita para a esquerda. Então, os aramaicos têm ali a sua língua, ela é utilizada, passa a ser utilizada em negócios ou na diplomacia. E a partir do momento que o Império Assírio cai e vem o Império Babilônico, depois o Império Persa, o aramaico ele se expande. Então ficou como se fosse uma segunda língua para vários povos. Assim como hoje o inglês ele é falado no mundo todo, ou o espanhol, que é tido às vezes como uma segunda língua para várias nações, o aramaico passou a ser uma língua oficial para se comunicar dentro do império. Então, uma língua que facilitaria a comunicação entre povos diversos. E essa região é aquilo que hoje nós conhecemos ali como Turquia, um pedaço da Síria, um pedaço do Iraque. Então, é justamente essa região. E parte do livro de Daniel, por exemplo, foi escrito em aramaico. Então, alguns trechos, então, não muita coisa, porque o judeu ele fazia questão de utilizar o hebraico, mas parte do livro de Daniel, por exemplo, foi escrito em aramaico, lembrando que Daniel serviu no Império Babilônico, depois no Império Persa. E para vocês terem uma ideia, alguns fatos aqui, em alguns momentos, essa língua ela é mencionada. Esdras, vamos lá no livro de Esdras. No livro de Esdras, no capítulo 4, Esdras, capítulo 4, versículo 7. Esdras, capítulo 4, versículo 7. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tebeel e os outros da sua companhia Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siriaca. Então, estava escrito em aramaico. Então, era uma mesma carta com duas versões, duas línguas utilizadas na escrita. Uma delas, o aramaico, que era essa língua oficial utilizada por eles ali. Outro texto que menciona essa língua está em Isaías, no capítulo 36, versículo 11. Isaías 36, versículo 11. Os inimigos, eles cercam Jerusalém, e eles falam: olha, vocês vão sair ou a gente vai matar todo mundo. E eles estão falando em hebraico, tá? Falando ali com o povo falando em hebraico. Aí ocorre esse fato aqui, Isaías 36, 11. Então disse Eliaquim e Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fale aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Eles estão ali falando para o povo que está na cidade, para que eles saiam, porque senão eles seriam duramente castigados. Basicamente é isso. Mas os líderes que estão no muro pedem que eles não falassem em hebraico, para que o povo não compreendesse, mas falasse na segunda língua, no caso, o aramaico.
Então, amados, isso aí é para quê? Para que a gente tenha uma ideia de como essa língua ela era utilizada naquela região. Então, essa língua ela começa a se espalhar, a se expandir. Em alguns momentos em Israel ela é utilizada. Em algumas regiões de Israel ela é mais utilizada do que em outras. E uma região que foi muito influenciada pelo aramaico foi a região da Galileia. A região da Galileia recebeu muita influência do aramaico. Então, depois de muitos e muitos anos em que essa língua era falada, Israel ele não falava mais o hebraico como era falado anteriormente. Então já havia muita mistura, muitas palavras estrangeiras foram empregadas no dia a dia dos judeus, e em algumas regiões essas palavras elas eram mais utilizadas ainda. Olha só, então essa cultura, essa língua, ela acabou se infiltrando na cultura judaica. E a região da Galileia foi uma das mais influenciadas por isso. E Jesus vivia na Galileia. Então, na verdade, Jesus, ele falava um hebraico que era resultado dessa mistura, que era decorrência também do aramaico. Então, Jesus, a língua que ele falava era um hebraico, mas não aquele hebraico puro, mas um hebraico ali associado, já influenciado pelo aramaico. Por isso essa língua ela é tão importante para o estudo da palavra do Senhor. É claro que, em razão dessa influência grande que se tinha e dessas relações com povos diferentes, as pessoas acabavam não só falando o aramaico, como o hebraico, como outras línguas que depois foram introduzidas no cotidiano deles. E uma dessas outras línguas, e a mais importante depois, até para a escrita da palavra do Senhor, foi o grego. O grego, depois que o Império Grego assume o comando daquela parte do mundo, a língua grega, ela passa a ser a língua oficial. E mesmo depois que o Império Grego cai, que é derrotado pelo Império Romano, a língua grega continua a ser a referência. Então, se você observar, há uma diferença da escrita hebraica, aramaica, para a escrita grega. O grego a gente já lê da esquerda para a direita, então para você fica mais fácil ler no grego, pelo menos a ordem aí já é da esquerda para a direita, como você está acostumado, e não o inverso, ok? Então, só para você se situar, o hebraico e o aramaico se lia da direita para a esquerda, o grego já se lê da esquerda para a direita. Não sei se está aparecendo aí para você o slide que mostra um pouquinho da escrita grega. Tá, por que o grego, amados, foi tão importante? Não tem? Falha técnica, não apareceu ali para nós. O grego, amados, como o grego foi a língua que foi adotada a partir de então, o grego foi aquela língua que se tornou a língua do império. O Novo Testamento, ele já é escrito em grego, basicamente em grego, com exceção do livro de Mateus. Os outros livros já são escritos utilizando-se o grego. Então, olha a importância dessa língua, e não só por isso, mas também em relação às traduções que vieram posteriormente. Então, agora a gente inicia um pouco o estudo a respeito das traduções da palavra de Deus. Como eu disse, o Antigo Testamento ele foi escrito basicamente hebraico e um pouco em aramaico.
ok? Isso aí você já gravou. Se alguém perguntar como foi escrito, você já sabe que foram essas duas línguas. O Novo Testamento, escrito em grego. Só que antes dos fatos ali do Novo Testamento, o Império Grego, ele resolve ter acesso aos escritos dos judeus. E esses escritos, como estavam em aramaico e hebraico, eles tiveram que ser traduzidos. Então, juntou-se um grupo, foi designado um grupo para fazer a tradução dos escritos sagrados que estavam em hebraico e aramaico para o grego. E essa tradução foi denominada Septuaginta. Septuaginta. Isso por quê? Porque vem de 70. 72 sábios judeus, por volta do ano 250 antes de Cristo, sendo que eram 6 de cada tribo de Israel, 12 tribos, 6 de cada tribo, foram isolados para que cada um fizesse ali a tradução do Antigo Testamento, né, o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, mas que eram as Escrituras para os judeus, fizesse a tradução da língua original, hebraico, aramaico, para o grego. Então essa é a chamada Septuaginta. Então a partir dali, o Antigo Testamento passou a ter uma versão em grego. Passados muitos anos, então, o grego, como era uma língua falada, que era a língua, passou a ser a língua mais utilizada, por séculos, as escrituras foram usadas na língua grega. Até que por volta, amados, de 382 depois de Cristo, os romanos determinaram que fosse feita uma tradução, agora para a língua dos romanos, que era o latim. Então, foi feita uma tradução da Bíblia, que estava em grego, para o latim. E essa tradução ficou conhecida como Vulgata Latina. Então, nós já tínhamos a tradução para o grego, agora nós temos a tradução para o latim. E a igreja, ela passa a usar, então, essa tradução em latim. E depois a igreja católica, ela se expande, e ela faz questão de manter o latim como língua oficial para todas as celebrações. Então, independente do país onde estivesse, a missa deveria ser rezada em latim. E eles usavam o latim nas celebrações como uma língua universal. Então, a Igreja Católica ela fez questão de manter essa tradição por séculos. Até aqui, no século XVI, Martim Lutero, ele que havia escrito as 95 teses a respeito, né, da graça, dizendo que a salvação não é por obras, você não pode comprar, mas ela é por meio da graça que advém de Jesus Cristo. Ele, não concordando com o fato de que o povo não tinha acesso às escrituras, porque as escrituras estavam em latim e o povo falava outras línguas. Lutero era alemão, então o seu povo falava alemão, mas a missa era celebrada em latim, os textos eram escritos em latim, então as pessoas mais simples não conseguiam compreender. Então Lutero ele faz o seguinte, ele faz a tradução, ele pega o Antigo Testamento no original, ele pega o Antigo Testamento escrito em grego e hebraico e traduz para o alemão. E ele pega o Novo Testamento, que havia sido originalmente escrito em grego, e ele traduz para o alemão. Então nós tivemos aí uma primeira tradução depois da Reforma, quando a Bíblia foi traduzida para o alemão. E isto
para o povo foi algo extraordinário, porque nessa época é que surgiu a imprensa. Começou-se a imprimir em papel em grande quantidade. Então o povo alemão começou a ter acesso à Bíblia, escrita na sua língua. Então em casa eles já poderiam ler. É claro que isso provocou uma grande perseguição. Muitas Bíblias foram queimadas e muitas pessoas foram queimadas por conta de terem a Bíblia, porque a igreja de Roma, ela não admitia que o leigo tivesse acesso à Bíblia. Apenas os sacerdotes poderiam ter acesso, e nem todos tinham a totalidade, mas em regra, as pessoas comuns que não eram sacerdotes da igreja não tinham acesso às escrituras. O que acontecia? Elas iam à missa e ali era dito o que estava escrito na palavra de Deus, mas elas mesmas não tinham acesso a isso. Então essa tradução feita por Lutero, ela foi um divisor de águas. E na mesma época, no mesmo período, um inglês chamado William Tyndale, ele faz a tradução do Novo Testamento para o inglês. Então agora, os alemães conseguiriam ler a palavra de Deus na sua língua, em alemão, e os ingleses passaram a ter acesso a uma parte dela, ao Novo Testamento, escrito em inglês. Por conta disso, só para vocês terem uma ideia, William Tyndale, ele foi perseguido por conta disso, e muito perseguido. Os textos escritos por ele, a tradução feita por ele, foi destruída, tentaram destruir, e ele foi, em 1536, queimado vivo, porque traduziu a palavra de Deus do grego para o inglês. Olha só, amados, você hoje tem acesso à Bíblia na sua língua. Pessoas morreram porque queriam isso, pessoas morreram porque sonharam em ter a Bíblia escrita na língua delas. Então, só para a gente ter uma ideia da importância que nós podermos ler a nossa palavra, a palavra do Senhor na nossa língua. Ainda na Inglaterra, no ano 1603, o rei Tiago, ou rei James, King James, ele nomeou uma comissão de 54 estudiosos protestantes, que eram anglicanos e os puritanos, para que eles fizessem uma tradução a partir do original, tá? Antigo Testamento hebraico e aramaico, e Novo Testamento grego, que fizesse uma tradução para a língua deles, para o inglês. Então esse grupo de puritanos e de anglicanos, eles fizeram essa tradução que ficou conhecida como King James, Rei Tiago, e é uma das versões mais utilizadas na língua inglesa. Então assim nós tivemos a Bíblia sendo traduzida para o alemão, a Bíblia sendo traduzida para o inglês. E por volta do final do século XVII, mais ou menos 1690 por ali, um ministro protestante da igreja reformada, ele traduziu do hebraico e do grego, ou seja, do original também, agora para o português. Foi a primeira tradução do original para o português. E o nome desse ministro era João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. A depender da versão da sua Bíblia, se você abrir aí nas primeiras páginas, você vai ver o nome João Ferreira de Almeida, porque foi ele que fez essa primeira tradução, e depois de uma revisão, foi pela primeira vez publicada em 1819, há pouco mais de 200 anos, foi publicada. Ele tinha feito a tradução, mas isso não tinha sido publicado, e depois de uma revisão ela foi publicada. Então há pouco mais de 200 anos nós passamos a ter acesso à palavra de Deus escrita em português.
E depois de traduzida para português, surgiram as versões que nós conhecemos hoje, não é? Várias versões que nós temos acesso e você pode ler na comodidade da sua casa. Amados, por que tudo isso? Por que foi dito tudo isso? Para que você compreenda a importância de você estudar a palavra do Senhor. Para que você valorize isto. Você abre a palavra do Senhor num texto, em qualquer texto que você abre. Se você abrir no Salmo 117, está escrito: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. E você pode ler isso na língua que você conhece. Você tem isso nas suas mãos. Você tem isso nas suas mãos. Então isso aqui, amados, Tyndale morreu porque ele quis traduzir a Bíblia para que o povo pudesse ler. Outros foram perseguidos por conta disso. Bíblias eram queimadas aos montes. Bíblias eram queimadas, levadas para a praça pública e queimadas. Só que quanto mais queimava, mais aquelas pessoas que não tinham acesso ficavam interessadas, queriam saber o que estava escrito naqueles livros que eram queimados. E porque homens eram queimados em praça pública por terem feito tradução da palavra, para que hoje você e eu tivéssemos acesso, pudéssemos ter em casa essa facilidade. E você tem em casa essa facilidade. Você pode abrir, você pode sentar no seu sofá confortável e ler a palavra, coisa que muitos dos nossos irmãos no passado não puderam. Nós podemos. Então valorize isto, dê valor à Bíblia. Trate a Bíblia com carinho. Fala: olha, muitos morreram porque queriam ler um pedacinho disso aqui, eu posso. Separe tempo para estudar a palavra, para ler. Vidas foram entregues ao martírio para que nós pudéssemos ter isso hoje. Isso aqui não chegou às nossas mãos de uma maneira qualquer. Pessoas morreram para que a gente tivesse hoje acesso a isso, e temos que valorizar essa conquista. É a palavra do Senhor que foi inspirada. O Senhor inspirou homens para que nós tivéssemos acesso a ela. E depois de escrita, o Senhor inspirou homens para que eles fizessem a tradução, para que eles lutassem. Homens que escreveram em pergaminho, amados. Homens que escreveram em papiro, que guardavam em vasos enormes de barro. Outros que depois vieram fazendo cópias de uma maneira muito rudimentar, sem computador, sem máquina de escrever, sem nada, sem caneta esferográfica. Era na tinta e na pena, olhando para o pergaminho e fazendo cópia. Até que depois outros resolveram traduzir. Tudo isso é uma conquista, é um avanço. Se você tem uma Bíblia na sua casa, é porque durante milhares de anos, Deus levantou homens que se dedicaram a isso, que deram suas vidas para que isso chegasse a nós. Vamos valorizar, vamos estudar a Bíblia. O que esses homens queriam ler? Vamos ler. O que esses homens queriam publicar? Vamos ler. Aquilo que estava em latim, mas o povo não podia entender, nós podemos estar em português. Vamos ler, vamos dedicar tempo, vamos cuidar, vamos ensinar os nossos filhos a importância da Bíblia. A Bíblia não é para ficar empoeirada numa estante. A Bíblia não é para ficar o tempo todo aberta no Salmo 91, com a folha amarela, porque isso não vai te trazer boa sorte, não esquece isso. A Bíblia ela só tem importância verdadeiramente para você se você ler e aplicá-la ao seu coração. A Bíblia não é para ser mais um livro na sua estante, não é para ser encosto da sua cama, não é para ser nada, ela é para ser o seu manual de vida. Leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor, leia. Você tem facilidade, você tem acesso, amados. Não há coisa melhor para se ler. Isso aqui é muito mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Isso aqui é muito mais importante do que qualquer notícia que você ouve na televisão.
Isso aqui é infinitamente melhor e mais importante do que o Big Brother. Uma porcaria que só serve, não serve para nada, na verdade. E pessoas perdem tempo com essa bobagem e não separa 5 minutos para ler a palavra do Senhor. Então vamos valorizar essa conquista. Vamos ler a Bíblia. Amém? E assim a gente encerra a aula de hoje. Você já sabe como a Bíblia foi construída. A partir da semana que vem nós vamos ver como ela está organizada. Divisão do Antigo Testamento, para você, quando for ler, você ter uma ideia. Esses livros falam a respeito de tal assunto, ou eles são organizados dessa maneira. Vai facilitar para o seu estudo. Ok? Então, próximo domingo, 9 horas da manhã, também pelo Facebook, também pelo YouTube, nós vamos dar continuidade a essa série de estudos. Amém?